Paz do Senhor a todos. Estou aqui para gravar esta videoaula sobre o panorama bíblico de Gênesis. Aproveitando que agora nós temos um devocional bíblico aqui no canal, vou fazer um panorama bíblico do livro de Gênesis para a gente entender um pouco sobre o livro, autor, o que trata o assunto. Vai para nossa aprendermos um pouco mais. Então, vamos lá. Panorama bíblico de Gênesis. As informações básicas, né? O autor do livro, segundo a tradição judaica, é Moisés. A data é aproximada, né? Quando a gente fala de datas e cronologia bíblica, são sempre números aproximados, não é? Então, a data aproximada é de 1446 a.C., a escrita do livro. O local provavelmente foi o deserto, né? Foi escrito no deserto enquanto eles estavam peregrinando no Êxodo, e esse é o entendimento. As fontes é a tradição oral, só para nós entendermos, quando Deus cria Adão, o primeiro homem, até Moisés, a tradição era passada de forma oral, ou seja, as pessoas conversavam, os pais passavam para os filhos e assim por diante. Então, era os contos mesmo, a tradição era de forma oral. O público-alvo desse livro é o povo de Israel, foi escrito para eles, né? E faz parte do Pentateuco, esse é o primeiro livro, né? Dos 5 primeiros livros. O versículo-chave é o versículo 1 do capítulo 1 também. E a palavra-chave que aparece muito no texto, no livro, e que destaca o livro, é a palavra princípio ou começo, que é o que significa Gênesis, né? O Bereshit. Propósito. Então, qual é o objetivo do autor? É falar um pouco sobre o começo do mundo, o começo da raça humana, o começo do casamento, o começo ou a origem do pecado, o começo das cidades, né, dos povoados que começaram a viver, já começa em Gênesis. O começo da tecnologia é bem importante, que lá no capítulo 4 a gente já vê o uso de ferramentas, né? Eles já usavam tendas, né? Que seria uma espécie de casa, já se usavam alguns metais para a construção dessas ferramentas. E também nós vemos aí no capítulo 12 o começo de Israel, a chamada de Abraão e tudo mais. O conteúdo relata 2000 anos de história. Então, no livro do Gênesis, né, nos 50 capítulos, a gente vê um relato de aproximadamente 2000 anos. Deus contraria a cultura da primogenitura nesse livro, escolhendo homens que não eram primogênitos. Só para lembrar, a cultura oriental é muito forte o primogênito, né? A figura do pai, a figura paterna, ela é extremamente forte. E aí, com a morte do pai, o filho mais velho, não a filha mais velha, né? Não é o que nasce primeiro, mas é o filho, o homem mais velho, o primogênito, ele que assume essa responsabilidade do pai depois da morte ou a invalidez ou a incapacidade do pai. Então Deus, ele contraria essa cultura da primogenitura, escolhendo aí Sete, escolhendo Isaac, Jacó e Judá, que eram homens que não eram os primogênitos. Nós também vemos muito em Gênesis as genealogias, né? Uns nomes extremamente diferentes. Né? Até a gente costuma brincar em aula, falar para os irmãos assim: olha, você que gosta de colocar nome bíblico nos seus filhos, coloca aí, ó, tem Tubal, tem Matusalém, enfim, tem nomes aí diferentes, né, da cultura nossa, cultura ocidental, mas tem muitos nomes diferentes lá. Então a gente vê também nas genealogias.
Nós também vemos as alianças, né? A aliança e a fidelidade de Deus de geração em geração. Então nós vemos em Gênesis que Deus é um Deus geracional, ou seja, Deus ele vai se manifestando de geração em geração. Né? É bem interessante acompanhar isso no livro do Gênesis. O esboço ah, do livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2 a gente vê a criação, no capítulo 1 a criação de uma forma mais geral, no capítulo 1, perdão, de forma mais geral, no capítulo 2 de forma mais detalhada, no 3 ao 5 a gente vê a queda e redenção do homem, de 6 a 9 o dilúvio, 10 e 11 a torre de Babel, ali onde há a confusão das línguas. Nós vemos também de 12 a 25 a história de Abraão, de 26 a 27 a história de Isaac, de 28 a 36 a história de Jacó e de 37 ao capítulo 50, o final do capítulo, a gente vê a história de José, aquele que foi governador do Egito. As principais personagens que nós vemos no livro de Gênesis é claro e óbvio Deus. Nós vemos a figura de Deus muito enfatizada no livro, né? Adão, o primeiro homem, Eva, nós vemos também Abraão, Sara, Ló, Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, Lia, Raquel, José, Judá e tantos outras personagens que nós vemos no livro. Esses são os de maior destaque. O que aprendemos então de doutrinas no livro do Gênesis? Nós aprendemos que Deus é um Deus único, lá no capítulo 1, versículo 1. A fé em um único Deus, né, que é um dos pilares da fé israelita, uma fé monoteísta, e também da fé cristã, que acredita em um Deus só. Então, só para ficar claro, Deus é um Deus único, vou colocar até aqui meu dedo, né? Um único Deus em essência, mais três em pessoalidade, ou seja, um Deus em três pessoas. Essa é a doutrina da Trindade. Tá? No outro vídeo a gente pode falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre a doutrina da Trindade, mas por hora é isso, um Deus único em essência, mas trino em pessoalidade. Nós também vemos que Deus é um Deus pessoal. No capítulo 1, versículo 20 ao 25, nós vemos, no livro do Gênesis, mostra essa pessoalidade de Deus. Deus é pessoal. Então, o Gênesis ensina essa grandeza que Deus se relaciona de maneira pessoal, mostrando que Deus é um Deus relacional, que Ele conhece a cada um e deseja se relacionar com a sua criação, com aqueles que Ele criou, né? Adão e tantos outros, assim como nós. Então, Deus é um Deus pessoal. Deus, lá no livro do Gênesis, mostra que Deus ele ia ao encontro de Adão na viração do dia, para conversar com Adão. Então, veja que Deus é um Deus relacional, um Deus pessoal. No capítulo 1, versículo 26, 27, no capítulo 2, versículo 16, 17, o homem foi criado à imagem de Deus, uma única criatura que se relaciona com ele. Então, como falei no tópico anterior, Deus é um Deus relacional. Ele criou o homem à sua imagem, também à sua semelhança, para ser um representante de Deus frente aos outros seres da criação. Então, ser a imagem de Deus e a sua semelhança, essa pessoalidade, esse relacionamento, são os desejos, são todas as questões pessoais de um ser. Assim como Deus é um Deus pessoal, o homem também foi criado a essa semelhança de Deus, tendo a sua pessoalidade, tendo o seu caráter. E aí nós vemos aí que Deus sendo relacionado em Gênesis como um Deus relacional. Também no capítulo 3, nós vemos o pecado nos separa, né, nos separou de Deus.
Mas mesmo esse pecado que separou de Deus e fez com que a imagem e semelhança de Deus fossem distorcidas, né, distorcidas, melhor dizendo, nesse próprio capítulo 3 de Gênesis, a gente vê o proto-evangelho, quando Deus imediatamente disse que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, da semente da mulher e o descendente da semente da serpente, que é o pecado, então, um descendente da mulher, um filho de mulher, nascido de mulher, o próprio Jesus, nascido de mulher, esmagaria a cabeça da serpente, do descendente da serpente, que é o pecado. Então nós vemos aí outro aspecto doutrinário. Nós vemos aí também em Gênesis no capítulo 12, no capítulo 21, 26 e 28, Abraão e os seus descendentes foram eleitos para serem o povo escolhido por Deus e mostrar ao mundo o único e verdadeiro Deus. Deus escolheu Abraão e escolheu os israelitas para serem esse povo, né? Ele escolheu esse povo, chamado povo escolhido, para se revelar. Deus se revela a esse povo, de maneira que esse povo vai anunciar o Senhor. Eles não foram escolhidos, como vão dizer os nossos irmãos calvinistas, que eles foram predestinados para isso e toda aquela coisa lá, toda aquela discussão secular de mais de 300 anos que não é o nosso foco aqui. Nós também vemos no capítulo 37 e capítulo 50 que o mal é revertido em bem. Todo mal é revertido em bem. O Senhor faz isso, né, de acordo com seus propósitos. Então veja no caso de José, os seus próprios familiares, os seus irmãos, venderam ele como um escravo, o que parecia ser uma grande tragédia, uma destruição. Deus transformou numa grande bênção. Então, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele vai para o Egito, ele tem toda uma história no Egito, e mesmo assim, o que parecia ser trágico acaba virando uma grande bênção para José e também para a sua família, e principalmente para os seus irmãos, que foram aqueles que o venderam. Então veja, isso aqui a gente aprende um aspecto doutrinário, mas também uma aplicação. Se você que está me assistindo aí, se alguém está fazendo mal para você, se alguém está fazendo, te caluniando, se alguém está fazendo alguma coisa que é mal para você, fique tranquilo. Deus tem os seus propósitos e tudo aquilo que está na direção de Deus, Deus transformará em bênção para você. Amém? E também um dos destaques do livro, a obra criadora de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Aqui a gente aprende um aspecto bem importante que refuta o ateísmo, o deísmo, o panteísmo e o politeísmo. Como já falei, Deus é um Deus único, e também a obra criadora de Deus. Não veio nada do nada, né? Não se cria nada do nada, alguém tinha que estar lá para fazer todas as coisas. E assim como eu sou um criacionista, eu sou um criacionista literal, acredito que os dias da criação são literais, são dias de 24 horas, então Deus fez tudo em 6 dias, no sétimo descansou. Então, está aí a obra criadora de Deus. E também nós vemos o pecado do homem, lá em Gênesis 3,15, e aparece também a primeira promessa de salvação, que o descendente da mulher, Jesus Cristo, venceria a serpente, como comentei no item anterior. Aqui também é chamado pelos teólogos de proto-evangelho ou primeiro evangelho. E para concluir, o livro de Gênesis mostra que junto com a queda do homem veio a promessa de Deus de salvação, que é registrada em Gênesis 3,15, o proto-evangelho. E também nós vemos as doutrinas da criação, pecado, justificação, expiação, depravação, ira, graça, soberania, responsabilidade e muitas outras são abordadas nesse livro das origens chamado de Gênesis. Então, em Gênesis, nós não só vemos a história da
da criação, mas também nós vemos muito assunto e conteúdo doutrinário. Tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma sugestão, comentem aqui embaixo no vídeo, que eu respondo todas as perguntas, e também se ficou alguma sugestão de um próximo estudo, eu vou fazer um panorama sempre antes de começar o devocional para que fique mais fácil e mais claro o aprendizado da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.